João capítulo 13, versículos 1 a 17. Quando a gente vê as coisas que estão acontecendo neste mundo, às vezes a gente pode pensar, e não sem razão, sem motivos, que está faltando amor. A gente está orando pela nação de Israel, a gente viu o que aconteceu lá, as atrocidades cometidas pelo grupo terrorista, e não é só lá em Israel, mas a gente vê tantas coisas acontecendo, e a gente então fica se perguntando por que o amor está se esfriando assim. Mas mesmo que essas coisas aconteçam, ainda a gente tem recebido alguns gestos de amor, como um copo de água, e às vezes a gente está passando e a gente recebe uma gentileza, um gesto de amor de alguém que a gente menos espera. Por exemplo, para atravessar a rua, às vezes o carro espera a gente passar. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Às vezes a gente vai entrar por uma porta e a pessoa dá preferência para você. Então são coisas assim que nos faz ter esperança no amor. E também nos faz querer retribuir, porque nós temos essa tendência. Quando alguém nos faz alguma coisa boa, quando alguém nos faz uma gentileza, um gesto de amor, a gente quer retribuir. E às vezes a gente chega até a pedir, a insistir para que a pessoa aceite o nosso gesto de amor, o nosso gesto de gratidão, porque a gente não quer ficar devendo, não é assim? A gente se sente devedor quando a gente recebe um gesto de amor. E esse parágrafo de João que nós vamos ler, que é João capítulo 13, de 1 a 17, ele vai nos falar do amor de Jesus, que é um amor para nós, é um amor exemplar. Ele nos faz também reagir de forma positiva, né? Para que nós possamos também imitar esse amor e retribuir esse amor do Senhor. Em outro lugar na Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, se um morreu por todos, logo todos morreram, né? Então o amor de Cristo nos constrange. Quando nós compreendemos, quando nós recebemos esse amor, nós queremos retribuir, porque é um amor tão grande. Então vamos ler João capítulo 13, de 1 até o 17. Vou convidar os irmãos a ficarem de pé mais uma vez, para nós lermos a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço,
não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos hoje de estar perante a Tua palavra, para meditarmos. Então nós pedimos que o Senhor esteja abençoando, esteja falando em nossos corações, para que possamos aplicar os Teus ensinamentos em nossas vidas. Abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam estar aqui hoje. Abençoa o pastor Lupércio, que está em viagem, e que Tu o protejas também no retorno a partir de amanhã. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podeis assentar. Um amor exemplar. O amor de Jesus não tem igual. E quando nós o conhecemos, quando nós nos deparamos com esse amor, nós reagimos a esse amor, e espero que a nossa reação seja de forma positiva. Nós podemos, olhando para esse texto, separando esse texto aqui em algumas partes, nós podemos dizer que existem algumas possíveis reações a esse amor, quando nós conhecemos, quando nós nos deparamos com esse amor de Jesus. A primeira reação é o desejo de conhecer melhor este amor. Quando nós nos deparamos com o amor de Jesus, quando nós vemos o que Ele fez, o que Ele faz por nós, pelo mundo, nós podemos reagir desta forma, tendo o desejo de conhecer melhor este amor. Eu digo isso porque nos versículos 1 a 3, nós lemos que estava perto da festa da Páscoa. Nós sabemos que esta era a última semana de Jesus na terra, antes de ser crucificado e morto e ressuscitado. Mas aqui então nesse texto diz que ele sabia que era chegada a sua hora. Ele estava na ceia com os seus discípulos, estava reunido ali com os seus discípulos para a última ceia, e ele sabia tudo o que ia acontecer, porque já estava profetizado. Ele sabia que logo na manhã seguinte ele ia ser preso, ele ia ser torturado, ele ia sentir aquela sensação de abandono, e não era só a sensação, mas de fato ele foi abandonado. E até quando ele estava na cruz, ele disse:
Senhor, né, Deus meu, por que me desamparaste? Então, naquele momento específico, ele se sentiu abandonado até pelo Pai, porque naquele momento ele estava representando aquele que ia receber toda a ira de Deus por causa do pecado. Não o pecado dele, porque ele não pecou, mas o meu pecado, o seu pecado, pecado de toda a humanidade. Ele sabia de tudo isso. Ele também sabia, como diz aqui nos versículos 1 a 3, que o diabo já estava agindo no coração de Judas Iscariotes. Judas estava ali entre eles, estava também ali entre os 12, na última ceia. Então ele sabia que Satanás já tinha colocado no coração de Judas para que ele o traísse, e ele estava ali de maneira cínica, hipócrita, na presença de Jesus, na presença dos outros, participando também da ceia. Então é nesse momento, diz que Jesus sabia de tudo isso. Ele sabia que tudo que estava acontecendo era uma grande angústia pela qual ele teria que passar, mas isso era o plano perfeito do Pai. Então, por ele conhecer, ele foi até o fim, como diz aqui. Ele amou os seus discípulos e amou a todos nós até o fim, porque ele cumpriu perfeitamente a sua missão. E não foi fácil, os irmãos podem ler um pouco à frente e ver que ele até chegou a fazer uma oração, pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, sem que ele o bebesse. Ou seja, ele pediu ao Pai que, se fosse possível, ele não fosse preso, torturado, abandonado, crucificado e passasse por tudo aquilo. Mas no final da oração ele disse: não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E então ele foi até o fim, porque ele conhecia o amor de Deus. Então, como ele conhecia, também nós podemos reagir desta forma, querendo também conhecer um pouco mais desse amor de Jesus. E como é que nós conhecemos o amor de Jesus? É pela palavra de Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós oramos também, baseados no que nós temos conhecido da palavra de Deus, nós estamos então aprendendo a conhecer este amor. Tem alguns exemplos, por exemplo, o Nicodemos. Nicodemos é uma história famosa, que está no João capítulo 3, quando ele vai procurar Jesus, ele vai de noite procurar Jesus, e ele chega dizendo: mestre, nós sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Eu fico pensando o que é que estava movendo o Nicodemos para ir procurar Jesus, o que é que estava se passando no seu coração. Era difícil para o Nicodemos ir procurar Jesus, porque ele era um fariseu, ele era um dos líderes dos fariseus. Ele estava ali no Sinédrio, naquele tribunal onde se julgava e onde depois também o próprio Jesus foi julgado. Ele fazia parte desse Sinédrio. E ele também, em outro lugar, diz que ele era discípulo de Jesus, ele cria em Jesus, mas ele escondia isso dos outros, porque ele não queria ser expulso ali do meio dos seus pares ali, que também eram fariseus. Mas ele assim, então, ele foi à noite, porque ele precisava ir no momento mais discreto, mas ele foi a Jesus, eu imagino, porque ele queria conhecer um pouco mais desse Jesus, pouco mais desse amor. Então ele foi e ele provavelmente ele ensaiou aquelas primeiras palavras, né, que ele já chegou dizendo, né? Ele pensou como o filho pródigo ensaiou quando foi procurar o pai, né? Ele foi: eu vou falar isso para ele, né? O que eu vou dizer quando eu chegar na frente dele? Então ele chegou dizendo lá: mestre, eu sei que o Senhor
vem da parte de Deus, né? Fez todo aquele discurso, e Jesus já foi direto ao assunto, como vocês conhecem a história. Mas ele queria conhecer um pouco mais do Senhor. E Jesus, uma das coisas que Jesus disse para ele nessa conversa é: Nicodemos, você é mestre em Israel e você não conhece estas coisas? Ele conhecia tudo sobre a palavra de Deus, ele era mestre, mas ele não conhecia o amor de Jesus. Ele não sabia nada sobre o novo nascimento que Jesus explicou para ele. Em João capítulo 7, também Jesus fala que se alguém quiser fazer a vontade do Pai, ele vai conhecer a respeito da doutrina. Em João capítulo 14, Jesus fala para o Filipe, quando Filipe, um dos 12, ele fala: mostra-nos o Pai, nós queremos conhecer o Pai, não precisa de mais nada, só mostra-nos o Pai. E aí Jesus falou para ele: Filipe, você está há tanto tempo comigo e você não me conhece? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, conhecer a Jesus é conhecer o Pai. Você tem o desejo de conhecer melhor esse amor de Jesus? Estando perante Jesus e esse amor que Ele demonstra por nós, esta é uma das reações que você tem, de querer conhecer melhor esse amor? Deve ser assim. E nós podemos conhecê-lo através da palavra de Deus. E também da experiência, da comunhão com os irmãos. Nós vamos conhecendo assim. Quando eu era recém-convertido, eu me converti, eu tinha 20 anos de idade, e faz pouco tempo, né? Quando eu me converti, eu ficava olhando os crentes mais velhos, eu ficava observando na igreja e nas atitudes deles, para aprender um pouco mais, né? Como que é que os crentes viviam, o que era certo, o que era errado. E o pastor Alden e a tia Virgínia, que fundaram a igreja, eles eram bem hospitaleiros, eles sempre hospedavam as pessoas que estavam passando por aqui. Rio Preto é um lugar que é um lugar de passagem, né? As pessoas passam por aqui para ir para vários lugares, e também muitas pessoas vêm para cá para serem tratadas, para fazer tratamentos de saúde, que aqui tem bons hospitais, boas clínicas. E logo ali no começo da minha conversão, eu testemunhei, eu ficava observando, e eu vi que eles acolheram um jovem casal que era missionário, um casal de missionários que veio para Rio Preto porque o marido, né, desse jovem casal, né, o marido, ele descobriu que ele tinha leucemia, e a leucemia dele era muito grave, então estava assim num estágio bem avançado, ele sentia muitas dores, ele sofria muito, e eu ficava observando. Ele foi nos cultos, né, enquanto estava hospedado com o pastor Alden e a tia Virgínia, e ele falava das suas dores, ele pedia oração porque ele ia fazer o tratamento, ele tinha esperança de que ele seria curado, mas eu percebi que a dor dele era muito grande. Eu ficava observando isso como um recém-convertido, e eu ficava tentando entender como é que isso se encaixa, por exemplo, em Salmo 91, 10. Salmo 91, 10 diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então eu observava isso na palavra de Deus, falava: Senhor, mas e esse jovem casal? Eles não são missionários? Eles não estão servindo o Senhor? Esse jovem, ele está com leucemia, ele tem esperança de ser curado, e como que ele está sofrendo assim terrivelmente? Onde que isso se encaixa? Então eu queria entender um pouco mais desse amor de Deus, porque se Deus nos ama, por que Ele permite esse sofrimento? E como que lá em Salmos 91, 10 diz: praga nenhuma chegará à tua tenda.
nenhum mal te sucederá. A leucemia não é um grande mal, aquele jovem não estava sofrendo um grande mal. Mas se nós olharmos aqui para esses versículos que nós lemos em João, capítulo 13, nós vamos ver que Jesus, ele também sofreu um bocado, não é verdade? Talvez até mais do que esse jovem com leucemia, porque ele estava, afinal, ele faleceu poucas semanas depois. Mas ele estava sendo tratado no hospital, ele recebia injeção para dores, né, e tudo isso. Mas e Jesus? Certamente eles não deram nenhuma anestesia para ele, né, para ele ser pregado na cruz, nem para os açoites. Tinha lá um certo, eles falavam fel, né, que eles davam, uma bebida amarga, que eles davam, né, para as pessoas que iam ser crucificadas. Provavelmente aquilo era um tipo de anestesia, como se fosse alguma coisa para aliviar a dor, né, um gesto de misericórdia. Mas Jesus recusou. Quando eles ofereceram para ele, ele recusou, ele não quis. Então ele sofreu mesmo muitas dores. Mas nós sabemos, e ele também sabia, que isso ia ser passageiro, que ia passar, porque ele ia morrer de uma forma terrível, mas ele ia ressuscitar. Ele tinha a promessa. Também lá diz em Salmos: não permitirás que que o teu servo veja a corrupção, e se referia a ele. Aliás, o Salmo 91 fala de Jesus. Ele não fala para eu ou para você, ele fala de Jesus. É claro que muitas coisas nós podemos aplicar a nós mesmos, mas Salmo 91 foi escrito prevendo o que ia acontecer com Jesus. Então, não sei se eu entendi totalmente até hoje, né, quando eu vejo as pessoas sofrendo, ou quando eu mesmo tenho que passar por sofrimentos, mas eu estou procurando conhecer melhor esse amor de Deus. E eu sei que esse conhecimento está na sua palavra, está na leitura da palavra, na meditação, na comunhão, na igreja. Nós vamos aprendendo a conhecer melhor este amor. Uma segunda reação ao amor de Jesus, a esse amor exemplar, pode ser o desejo de nos submetermos a esse amor. Estando perante o amor de Jesus, você conhecendo, você estando em contato com esse amor, pode ser que isto cause em você esta reação, o desejo de se submeter a esse amor. Nos versículos 4 a 11, nós vimos a sequência desse episódio, porque Jesus, ele tira, né, a sua, diríamos hoje, a sua camisa, né, mas é a parte de cima das suas vestes. Ele se cinge com uma toalha, ele pega uma toalha e ele derrama água numa bacia, e ele vai então, um por um dos discípulos, lavando os pés aos seus discípulos. E isto era humilhante, isso era um trabalho de um escravo, era um trabalho que talvez um dos 12, se é que só estavam eles ali, um dos 12 deveria estar fazendo. Mas em vez disso, eles estavam, pouco tempo antes, discutindo sobre qual deles era o maior. Eles sabiam, Jesus, né, tinha entrado triunfalmente, pouco antes, né? Isso aqui acho que aconteceu na quinta-feira, esta ceia. Foi na quinta-feira, e na sexta Jesus foi crucificado. E um domingo antes, né, nessa semana, foi a entrada triunfal. Foi quando ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, e sendo aclamado como um rei. Então, naquele momento, e no decorrer daquela semana, os discípulos estavam emocionados com tudo aquilo, estavam entusiasmados, e eles estavam já discutindo o ministério, né? Como acontece aqui no Brasil, quando um presidente é eleito, né? Aí já vão lá repartindo os ministérios, né? Esse vai ficar comigo, esse vai ficar comigo, e cada um vai procurando o seu, e é assim que os discípulos estavam fazendo.
eles estavam discutindo qual deles ia ser o líder, qual deles ia ser o maior. Então, quando Jesus faz isso, quando Jesus, sabendo, é claro, o que se passava no coração deles, ele dá esse exemplo, ele se humilha desta forma, isso fica muito constrangedor, fica até desagradável para eles. Eles não queriam de forma nenhuma que Jesus lavasse os pés, mas só Pedro teve coragem de se recusar. Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma, o Senhor não vai me lavar os pés. Mas quando Jesus disse para ele: olha, se você não aceitar que eu lave os seus pés, então você não tem parte comigo. Aí ele já apelou, né? Não, assim, então lava o corpo inteiro, então lava a cabeça, lava o corpo inteiro. E aí Jesus aproveitou então para ensiná-lo que, na verdade, eles já estavam limpos pela palavra que Jesus tinha dito, mas só que os pés precisavam ser lavados com maior frequência. Então Jesus, é claro, estava se referindo ao fato de que ele ia morrer por nós, pagar os nossos pecados, e nós sabemos que, pela palavra de Deus, que o sangue de Jesus, ele nos limpa, ele nos purifica, ele nos lava de todos os pecados. Mas nós continuamos a andar neste mundo, e nós continuamos a sujar os nossos pés, que estão em contatos com o mundo. Então ele usou essa ilustração para dizer que, olha, Pedro, vocês já estão limpos, mas nem todos, né? Porque Judas estava ali também entre eles, o traidor. E então isso significa que ele lavou os pés até do próprio traidor. Então essa humilhação, esse gesto de Jesus, ele os fez ficar constrangidos. Mas também isso nos ensina que nós podemos reagir desta forma, querendo nos apropriar desse amor. Assim como os apóstolos, né, Pedro e os demais, precisavam aceitar que Jesus lavasse os seus pés, também nós precisamos aceitar o amor de Jesus. Nós precisamos nos apropriar desse amor. Se nós não deixarmos que Jesus nos lave os pés, que Jesus faça tudo por nós, então nós não temos parte com Ele. Olha só, isso é muito grave. Então, não, Senhor, então me lava os pés. Senhor, eu quero receber o Teu amor, eu quero me apropriar desse amor que o Senhor tem por mim. Quando nós não fazemos isso, quando nós não aceitamos esse amor, não deixamos que Ele nos ame, não nos apropriamos desse amor, é porque nós estamos nos considerando autossuficientes. Não precisa, Senhor. É muito raro acontecer isso, mas às vezes é possível você chegar e falar para alguém que está sofrendo e dizer: olha, eu vou orar por você, eu vou levar o seu nome lá na igreja, vou pedir oração por você. E é possível que essa pessoa diga: não precisa orar por mim, eu estou bem, estou fazendo um tratamento. Isso aconteceu algumas vezes comigo, aconteceu algumas vezes, alguns irmãos já deram testemunho. Mas é como se nós estivéssemos fazendo isso. Nós nos julgamos autossuficientes. O Pedro provavelmente era assim, ele se julgava autossuficiente. Logo depois, pouco depois disso, foi nessa noite mesmo, que ele disse, quando Jesus disse para ele que ele ia negá-lo 3 vezes, o Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma, eu vou até a morte, mas eu não vou te negar. E Jesus: não, você vai me negar. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, então, aprendeu isso da maneira mais amarga. Quando ele negou Jesus e ele caiu em si, ele chorou amargamente. Então nós não podemos fazer como Pedro, mas nós devemos então ter esse desejo de receber esse amor, de nos apropriarmos desse amor de Jesus. Seja esta a nossa
reação. Também, avançando no texto, nós podemos ver uma terceira reação, terceira possível reação, quando nós nos deparamos com esse amor exemplar do Senhor Jesus. É o desejo de praticarmos esse amor. Desejo de nós imitarmos o Senhor, de nós fazermos como Ele fez, de nós praticarmos esse amor. E nos versículos 12 a 17, ele nos diz justamente isso. Ele fala ali com os apóstolos, mas nós podemos nos apropriar dessas palavras, desse mandamento, porque depois dele ter lavado os pés, diz aí no versículo 12, ele se cingiu novamente, voltou à mesa e ele disse: olha, vocês perceberam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e de Mestre, e vocês fazem bem, porque eu sou o Senhor e o Mestre. Então, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer também a mesma coisa. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. No versículo 17 ele diz que se vocês fizerem isto, vocês serão bem-aventurados, porque vocês estão conhecendo esse amor agora. Então, se vocês praticarem isso, vocês serão bem-aventurados. Isso é uma advertência para nós. Lavar os pés era uma prática comum naqueles dias, porque as pessoas andavam, nem todas as ruas eram pavimentadas, eu acho que raramente. Roma construiu muitas estradas pavimentadas, mas a maioria dos caminhos não era, né? Você andava em sapato fechado, né? Calçados fechados, também era uma coisa muito rara, muito caro de se ter, né? Normalmente as pessoas andavam de sandália. Então, ao andar de um lugar para o outro, os pés sujavam. Então era comum, quando você chegava na casa de alguém, essa pessoa te oferecer água para você lavar os pés. Se fosse uma pessoa de posses, que podia ter escravos à sua disposição, eram os escravos que iam lavar os seus pés. Em muitos momentos na Bíblia a gente vê isso. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 7, versículo 44, quando Jesus vai à casa de um fariseu chamado Simão, e lá ele recebe um banquete, né? Ele convida Jesus para um banquete, e tem aquela história daquela mulher que vai e derrama perfume nos pés de Jesus e chora perante Jesus, né? Por causa dos seus pecados, né? Pela consciência dos seus pecados. As lágrimas dela caem, e com as lágrimas ela então lava os pés do Senhor, e ela enxuga os pés do Senhor com o seu próprio cabelo. E o Simão só observando, né? Se esse homem for um profeta, ele deve saber quem é essa mulher aí. Ele sabia alguma coisa sobre ela que os outros não sabiam. Mas Jesus sabia quem era aquela mulher. E ele também sabia quem era Simão, e sabia o que estava no coração do Simão. E ele disse para o Simão: Simão, você está vendo essa mulher? O que ela está fazendo? E aí Jesus começa a dizer para ele: olha, eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés, mas ela está lavando os meus pés com suas próprias lágrimas. Você não deu óleo para ungir a cabeça. Ele vai dizendo, né, as coisas que Simão não fez para ele. Então, o Simão, ele não recebeu bem Jesus, né? E aí até no final ele diz: olha, eu vou te contar uma história, né? Fala de alguém que recebeu um perdão, né? Fala de duas pessoas que receberam perdão de uma dívida, né? E aí ele pergunta para o Simão: quem é que vai amar mais? É aquele que a dívida era menor, ou aquele que era a dívida maior, né? E assim por diante. Mas então a gente vê aqui essa cultura de lavar os pés, que era importante. A gente vê em outros lugares também, em
Gênesis 18, por exemplo, quando Abraão recebe o próprio Senhor e mais 2 anjos, mas vieram em forma de humana, né, em forma de homens, e aí então ele fala, ó, vem aqui, lava os seus pés e descansa aqui debaixo da árvore. Então em vários lugares a gente vai ver isto. Lavar os pés uns dos outros se tornou até uma exigência para comprovar a idoneidade de uma viúva que queria ser sustentada pela igreja, porque Paulo dá essa instrução em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10. Ele dá essa instrução de que se alguma viúva, né, que as viúvas eram desamparadas, não tinha pensão, como muitas viúvas têm hoje, e ele disse, olha, se ela for jovem, é melhor ela se casar novamente, para ela ser sustentada pelo marido. Se ela tiver mais de 60 anos, tudo bem, mas ela não deve se casar então, né? Ela deve ficar como viúva, mas não é qualquer viúva. E também, se tiver parentes para sustentá-la, deixe que os parentes a sustentem. Mas, né, se de toda ela é desamparada, ela tem mais de 60 anos, ela cumpre todas essas regras, tinha mais uma regrinha, que é essa que ele fala em 1 Timóteo 5,10, que ela tenha um testemunho de boas obras, que ela tenha criado filhos, que ela tenha exercitado a hospitalidade e que ela tenha lavado os pés aos santos, né? Então, era uma exigência até para que ela fosse aceita como viúva inscrita ali para receber auxílio da igreja. Há muitas maneiras que nós podemos praticar isto. Nós podemos lavar os pés uns dos outros. Tem algumas igrejas que fazem essa cerimônia, né? Literalmente, antes da Páscoa, né? Faz essa cerimônia, né? Então, pessoas sentam ali, aí o pastor ou o padre, né? Ele vai lá e lava os pés um por um, né? Mas não precisa fazer isso. Hoje em dia não é tão importante, né? A gente tem calçado, as ruas são pavimentadas, não tem tanto essa necessidade de lavar os pés. Mas esse gesto humilde, ele pode representar várias ações, e nós podemos sempre servir uns aos outros, e quando nós estamos servindo ao outro, é como se nós estivéssemos lavando os seus pés, fazendo alguma coisa que aquele irmão precisa. E uma das maneiras mais importantes de nós praticarmos isto, de nós lavarmos os pés uns dos outros, é nós perdoarmos as ofensas uns dos outros. Talvez não tenha ação mais importante que pode ser comparada a lavar os pés uns dos outros do que nós perdoarmos uns aos outros, porque nós fomos perdoados, então também nos cumpre perdoar. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, então também nós devemos perdoar uns aos outros. Porque, como Jesus fala para o Pedro, olha Pedro, você já está limpo, mas só que os pés precisam ser lavados, o resto do corpo já está limpo. Então tem essa ideia, né, que nós precisamos confessar os nossos pecados. 1 João 1,9 diz, né, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então os irmãos também precisam fazer isso. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. E quando nós perdoamos as ofensas dos irmãos que nos ofenderam, nós estamos ajudando ele a ser purificado, a lavar os seus pés. Então isso é muito importante. E mais importante ainda, quando esse irmão não merece o nosso perdão. Quando nós sentimos que esse irmão está abusando, quando nós sentimos que esse irmão está muito
tranquilo quanto à sua vida e não se preocupa em nos causar dor, não se preocupa em nos causar danos. E esse irmão nem teve a coragem de vir para nos pedir perdão. Não teve nem a consideração de pedir perdão. É mais difícil, mas também é importante e faz parte da nossa ação. Porque, nesse próprio exemplo aqui, Jesus lavou os pés do próprio traidor que estava ali, daquele que ia entregá-lo. E eu fico pensando, enquanto Jesus desabafava, dizendo, um de vós vai me trair, como será que o Judas reagiu, Certo? Ele fez, como a gente costuma dizer, ele fez aquela cara de paisagem, como se não fosse com ele, e ele até foi um dos que perguntaram, todos começaram a perguntar um por um: sou eu, mestre? Sou eu? E ele também perguntou: sou eu? E aí Jesus disse: tu dizes, E aí então ele fala: o que você tem para fazer, vai, faz-o depressa. Então foi nessa hora que ele saiu, mas ele estava ali e Jesus lavou até os pés dele. Então, irmãos, nós não temos desculpas, nós devemos perdoar. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros. Então, irmãos, concluindo a nossa meditação, nós precisamos então conhecer cada vez mais profundamente esse amor do Senhor. Seja esta a nossa reação quando nós nos deparamos com o amor exemplar do Senhor Jesus. Que nós possamos querer conhecer cada vez mais e cada vez de maneira mais profunda esse amor, lendo a sua palavra, buscando na comunhão com os irmãos na igreja, em oração. Também nós precisamos nos submeter a esse amor do Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos aceitar a salvação. Nós não seremos salvos se nós não aceitarmos, se nós não nos entregarmos a esse amor. Então é preciso crer e receber o Senhor Jesus para sermos salvos, em primeiro lugar. E depois, na nossa vida cristã, na nossa caminhada, nós precisamos aceitar que Ele cuide de nós. Nós devemos confiar no amor dEle. Nós não devemos ficar ansiosos com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo. Não podemos deixar que as coisas deste mundo nos sufoquem. Nós temos uma missão, que é nós andarmos com Jesus, nos passos do Senhor Jesus. E o resto Ele vai prover, Ele vai providenciar. Não precisamos nos submeter a esse amor. E, finalmente, nós precisamos praticar este amor. É importante que nós pratiquemos, porque é um mandamento, não é uma sugestão, é um mandamento. Ele diz, um pouco mais adiante, para os discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E vamos nos lembrar que não é fácil, Tem algumas pessoas que é fácil você amar, Tem algumas pessoas que a gente ama sem esforço nenhum, mas tem outras pessoas que é difícil. Mas nós precisamos amar também. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude, nós possamos conhecer, nos apropriar e praticar esse amor exemplar de Jesus. Amém? Irmão Rosano, por favor.